11 no tempo normal. Vejam o peso da responsabilidade. Vejam o peso da responsabilidade. Se o Grêmio fizer a campeão gaúcho, vem pra bola, André, correu, bateu, gol! Oi, gente, boa tarde. O Grêmio é bicampeão gaúcho, Caco da Mota, e hoje um Donos da Bola muito especial, muita resenha e comemoração, é claro, do Grêmio, da torcida tricolor, que merece muito, não é, Caco? O Grêmio, que foi a melhor campanha do campeonato, não perdeu um jogo, campeão invicto, merece levantar essa taça, hein? Levou a taça o melhor time do campeonato desde o início, com o seu time titular, com o seu time reserva. Nos dois Grenais teve pouca diferença entre o time e o outro, mas valeu a experiência do Grêmio e tudo que o Renato falou, brincando, acostumado nos últimos anos a levantar taças. Então valeu isso, o Inter se perdeu na questão emocional, dentro de campo até fez um bom jogo contra o Grêmio, mas não conseguiu reverter a vantagem do Grêmio jogar em casa, estava tudo igual. O Grêmio ainda teve um pênalti perdido, depois de toda aquela confusão do técnico do Internacional, o Odair Helma sendo expulso, o D'Alessandro também. Mas tinha Marcelo Lomba ali, que de fato foi um dos grandes nomes dessa final, né? Exatamente, o Marcelo Lomba, por isso que também enaltece o título do Grêmio, porque a defesa do Internacional foi muito bem e o Grêmio não conseguiu ter vantagem nem com uma penalidade. Mas eu acredito que o aspecto emocional, o melhor preparo e a justiça, a melhor equipe do campeonato acabou vencendo, porque estava muito igual nos Grenais. Acabou isso. Bicampeões, o Grêmio é bicampeão do Rio Grande do Sul, merecido, com vários personagens. Invicto, 7 pontos à frente do Inter. Espetacular. Nenhuma derrota, parabéns ao Grêmio. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Intuição feminina não falha, Caco da Mota. Eu tô falando aqui desde segunda-feira. Isso tá me cheirando acabar em cobrança de pênalti. Né? Quem será que vai cobrar isso? Quem serão os batedores dos pênaltis da dupla? Pois não é que deu? E eu falei que era pra cardíaco e foi, hein? E que legal que o Grêmio recuperou. Daqui a pouco a gente vai falar mais. 2 personagens estão muito bem. O centroavante André, que era a 6ª opção e está em alta com o pênalti que fez, mesmo perdendo no jogo. Olha só a dificuldade de bater um pênalti, o último, depois de ter errado um no jogo. Mas depois tem uma surpresa. E o Paulo Vitor demais. A gente vai conferir depois o André ouvindo o gol dele narrado por Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes. Olha, o programa está muito especial hoje e quem traz o destaque da vitória do Grêmio e o bicampeonato é o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Grêmio foi campeão gaúcho sobre o Internacional aqui na Arena. Título inédito pelo único gol sofrido. Melhor defesa do campeonato na história. Título invicto que não conquistava há 54 anos. Paulo Vitor foi o destaque da noite. Pegou 3 pênaltis e ganhou o bicho extra do Renato. E quem foram os personagens deste título, hein? O repórter Taigor Junk traz pra gente todas as emoções dos protagonistas. Paulo Vitor é paulista, nasceu em Assis, no interior do estado. Se formou como atleta no Flamengo, do Rio de Janeiro. A chegada aqui ao Rio Grande do Sul aconteceu somente 2 anos atrás. Já André é carioca, de Cabo Frio. Na base atuou pelo Santos, no estado de São Paulo. Chegou ao Grêmio ainda no ano passado. No ano de 2019, o Campeonato Gaúcho terminou com um tempero todo especial. De um carioca paulista e de um paulista carioca. Paulo Vitor e André foram os grandes personagens do Grenal 420. André foi o primeiro a aparecer e movimentar a arena. Em rebote após chute de Everton, ele completou para o gol, mas a arbitragem deu impedimento. Paulo Vitor também teve a oportunidade de brilhar. Cabeçada do peruano Guerreiro e o goleiro cresceu. Mas se o arqueiro precisa de defesas, atacante precisa de gol. E André teve a oportunidade depois de ser escalado para bater o pênalti sofrido por Cortez já no segundo tempo. Não contava com um Marcelo Lomba inspirado. O árbitro autorizou, André bateu! Lomba espalma, meu bate alto para a linha de fundo! Guerreiro levanta os braços solidários no centro do gramado e
vibra muito Marcelo Longo, o Grêmio perde o pênalti. O pênalti desperdiçado fez com que o 0 não saísse do placar e a disputa fosse para os pênaltis. E como todo mundo sabe, disputa de pênaltis é a oportunidade que todo goleiro sonha. Paulo Vitor, em especial, as aproveitou. 1, 2, 3 vezes. Eu dei um abraço nele, dei um beijo no Paulo Vitor no final do jogo. Aí eu quebrei, hein, presidente? Vê lá. Não é tirar onda, mas na euforia, na emoção e de coração, e continuo afirmando hoje, eu dei de presente para ele, dentro do campo, um abraço, ao final do jogo, 50 mil para ele. Porque ele deu um título para o clube. Ele foi a grande estrela. Mas os pênaltis e o Grenal 420 ainda seriam generosos com mais uma pessoa. No que diz respeito à oportunidade, nos pés de André estava a chance de se redimir do pênalti perdido e de dar o título ao Grêmio. Vem pra bola, André, correu, bateu, gol! Comemorar bastante aí, que foi um título muito merecido, a gente fez uma história aí, ser campeão invicto, né? Só tomou um gol no campeonato, então tá todo mundo de parabéns. A construção de personagens no futebol é imprevisível. André e Paulo Vitor se tornaram os heróis somente nos últimos minutos da competição, mas a lembrança da história que os dois personagens construíram em fração de segundos deve ficar por anos na cabeça do torcedor. Tá aí, ó, e os donos da bola vai direto ao vivo para casa do Grêmio, a arena, palco de ontem à noite do Grenal 420, que deu o título de bicampeão gaúcho para o Grêmio. Quem está lá, aí ó, na frente da estátua do Renato, é Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Muitos torcedores por aí ainda comemorando esse título? Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para o torcedor gremista aí que foi campeão. E a gente está aqui, né, em frente à estátua do técnico Renato, que conquistou o seu primeiro título oficial. Mas a estátua, porque o Renato conquistou o seu 6º título comandando a equipe do Grêmio. Alguns torcedores rondam aqui já a esplanada, tiram sua foto, já vi gente saindo da lojinha com camisetas do Grêmio compradas, querem comemorar esse título, o 6º do técnico do Renato como treinador e o primeiro da estátua que vocês podem ver aqui ao fundo, oficialmente desde que ela foi inaugurada. Aí, ó, o Gabriel com o Renato de fundo, e já a gente volta lá na Arena do Grêmio, porque a comemoração é válida, tem que comemorar mesmo, né, Caco? E aí coincide aí com a véspera de feriado, porque praticamente sextou na quinta, né? É verdade. Quinta é quase sexta, para quem vai fazer feriado amanhã. O que vale agora é o estado anímico do Grêmio ganhando fôlego para a Libertadores, que ainda não está classificado. Vejam só, o Inter perde o Gauchão, está classificado na Libertadores. O Grêmio tem que buscar isso. Com 2 jogos de antecedência, o Grêmio tem que buscar. E é tudo essa semana, hein? Mas hoje é tudo pro Grêmio. O Grêmio está em alta, está super bem. Olha o que é o Renato mudando o time do Grêmio. Como ele consegue. Ele pega o 6º centroavante na hierarquia ali que estava no Grêmio, coloca, ele se recupera, ele é o herói. Ele banca o Paulo Vitor, daqui a pouco a gente vai mostrar, tem até uma mesada ali, tem um plus, uma grana extra do Renato tem uma Paulo beira. Vitor, ele coloca ele no gol e ele é o herói. Então o Renato muda o time do Grêmio com o Jean-Pierre, tira o Luan e a gente fica desconfiado, o Luan até entrou. Será que vai dar certo? Nos Grenais e na Libertadores anterior já deu certo, o Grêmio se reinventou. E está muito bem no Gauchão e podendo classificar na Libertadores. Muito boa essa nossa resenha, mas vai ficar melhor agora porque a gente vai abrir o nosso canal. Olha lá, Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Oi, Bagé. Tudo bem, Cris? Tudo muito bem? Boa tarde. Olha só, eu vou abrir esse... Oi, Daniel! Eu vou abrir essa nossa resenha conjunta aqui pra gente rever aqui nos Donos da Bola e o pessoal aí de casa ouvir novamente o gol narrado pelo Daniel Oliveira, que ao final da partida o André ouviu. Vamos ver? Solta lá.
Depois, vai ser depois. Sabe como é que é, né, Bagé? Programa ao vivo às vezes, né? Só pra dar o clima. Eu achei. Pegando malandro. Eu achei que o Daniel ia começar a narrar, né? Eu fiquei na dúvida. Também imaginei. Ainda bem que eu consigo segurar no carão aqui, né? É que vamos botar a imagem lá e tu narra daqui. Eu achei. Boa. Então eu... Tubo. Mas é mais ou menos uma brincadeira com a nossa mesa. Viu? Parece uma mesa de Réveillon aqui, né? Tá todo mundo de claro, né? E tu nem sabe, Bagé. Posso chamar o gol agora. Então vamos lá. Agora sim, vamos ouvir André ali ouvindo depois da conquista do título, o gol narrado por Daniel Oliveira. Prepara-se para bater na bola, André. Ele perdeu um pênalti no tempo normal. Vejam o peso da responsabilidade. Vejam o peso da responsabilidade. Se o Grêmio fizer a campeão gaúcho, vem para a bola, André. Correu, bateu, gol! Azul, preto e branco pelo Rio Grande do Sul. O peso da responsabilidade, o peso do momento. Ele perdeu um pênalti nos 90 minutos, mas ele teve a capacidade de assumir a responsabilidade no último lance, na última oportunidade, para definir de uma vez por todas. Foi o que ele fez. Eu acho que ele gostou da narração do Daniel, hein? Mas como não gostar? Eu imagino o filme que passou na cabeça dele, né? Porque um jogador tão contestado, e não só o filme desde que ele chegou no Grêmio, o filme do jogo ontem. Porque ele tinha perdido um pênalti durante o jogo. Os dois jogos. O André conseguiu algo inédito. O André passou 180 minutos, não deu um chute no gol. Na verdade, deu um chute que ele errou, um pênalti que ele errou. Não deu nenhuma assistência. E ele é que foi o homenageado no fim do jogo. Só o centroavante consegue isso, mas ninguém consegue isso. Mas o Renato é impressionante, né? Ele escolhe o André nesse momento e confia no jogador e decide ali até no final do jogo, todo mundo imaginando de repente o Luan vai bater o último pênalti, né? Porque o André já perdeu e ele confia no jogador não só nessa partida final, mas nesse momento para ele fechar a cobrança depois do erro do Nico Lopes, o Grêmio ser campeão. Então o Renato arrisca, ele foi ousado nesse aspecto, né? Mas é a demonstração de capacidade do Renato. É que ele deve ter treinado. O Renato é talentoso, tem o dom e escolheu o cara que emocional. Não. Se ele bota o Luan, ele acaba com a carreira do Luan. Não é que tem um dado maior. Eu não tenho os números aqui, mas o Luan, dos últimos pênaltis que ele cobrou na arena, a grande maioria ele errou. Né? Primeiro é o seguinte, preservou o Luan, né? E segundo, ele é o André é um jogador de confiança do Renato. Ele fez uma jogada de risco. Isso chama-se jogada de risco. Então, tá bom, a última cobrança foi o seguinte, tá aí, ó, ele vai dar o título para justificar o cara que fez a escolha, rapaz. Faz isso, aplaude tudo e agora tira do time, bota os melhores para jogar. Aplaude o Renato, reconhece que ele é talentoso, que tem o dom e é um abençoado, iluminado, como tu disseste. Isso, e agora seja isso tudo que tu falou. E bota os melhores para jogar e tira o André. Ô, Claudião, eu tenho uma curiosidade. Não enlouquece o torcedor. O técnico de futebol que está no momento do pênalti, existiu uma grande vantagem do fato do Odair não estar ali naquele momento, porque eu vejo assim, no meio do jogo, o Camilo não estava tão bem. Aí ele abre a cobrança, o técnico ele altera, às vezes, na hora ali, ele sente no semblante do jogador e altera isso, e o Renato levou vantagem nesse aspecto em relação ao Inter sem o Odair? Com a nova regra, antes tu precisava ter uma lista de quem iria bater na sequência. Hoje tu não precisa mais. Muitas vezes bate um que sequer estava conversado na lista. Tô confiante, vou eu. O Renato escolheu os jogadores que mudou na hora. E disse, e a ordem ficou por conta do Resolve. Não, quem estava caminhando para bater o último pênalti era o Luan e o Renato correu, por isso é que ele foi expulso. Por isso que ele foi expulso. O Renato foi expulso por isso. Ou seja, o Renato foi iluminado nessa questão. Eu estou dizendo que ele é um iluminado, reconheça isso. Iluminado, Renato, e tire o André do time e coloque o Viseu para jogar. O senhor, que é um homem de inteligência rara, reconheça o talento do Renato, mas eu reconheço a capacidade. O Renato, claro, é evidente, óbvio que ele está num estágio, não vou comparar aqui. Agora, o Renato tem uma característica que o Odair não tem. E que se o Odair não tiver, não terá êxito no Internacional na Libertadores. O que é? Ontem, Daniel, eu falei aqui no programa que... É ambição ou ousadia, André?
André? Que ambição ele tem, né? Ele quer ser campeão. Mas não eu é falei, ousadia. O André tá aqui no estúdio. É Daniel. Ô, Daniel. É que tu encarnou o André narrando, Daniel. Eu comecei a olhar, eu digo, acho que aquela imagem ali, o André tá no estúdio do lado. É que tu encarnou o André narrando, Daniel. Mas ontem eu falei aqui no programa que o diferencial para mim seriam os dois treinadores. Falei aqui, eu achei que os dois times eram iguais e que os treinadores iriam decidir. Pois ontem aconteceu isso. Um quis ganhar e o outro não quis ganhar. Faltou um pouquinho. É que o Renato buscou ganhar, o Odair estava mais preocupado em não perder. E acabou dando problema. Diga, Cris. Não, mas eu ia chamar o Paulete para a conversa, porque ele estava tão ali, escondidinho, tão quietinho. Paulete, Camilo primeiro a cobrar o pênalti, lembrei de ti na hora. Pois é, sabe que na hora eu acho que eu envelheci uns 2, 3 anos. Quando eu vi o Camilo entrando para bater, eu digo, não é possível, o cara é o coalhada. Como é que vai bater um pênalti decisivo? Mas aí eu volto a fazer aquela crítica que eu tenho feito, que eu fiz ao Odair hoje. O Odair deveria saber que o cara não tem tamanho para jogar no Internacional. Agora a gente cobra tanto aí comportamento de torcedores e o comportamento na geral, digamos assim, em geral do torcedor, ele beirou a perfeição dos dois lados, Cris. Agora, que cena feia, na minha opinião, o fato do Internacional não ter buscado as medalhas e a taça de segundo lugar, né? Isso o futebol ele não também. é só de vitória, ele também tem que se aprender na derrota. Né? Isso eu não acho legal. Ô, Bagé, tu acha que o D'Alessandro, ele prejudicou o time? Porque ele seria um dos batedores, obviamente. Principalmente pelos batedores. Até há pouco o Daniel trouxe uma tese que eu concordo, que pelo estilo do D'Alessandro, o D'Alessandro ele quis naquele momento ali jogar uma água gelada no aipim lá, dar um susto, para arrefecer o ânimo da cobrança. Só que ele exagerou. E ele deixou o Inter numa situação complicada, porque eu tenho certeza que ele entraria, nem que fosse só para cobrar pênalti. Também acho. Pelo tamanho dele para o Internacional, né? Agora, como é interessante, agora a TV passa alguns lances, o goleiro do Grêmio, o goleiro está consagrado. Foi muito bem, né? Foi bem nos dois Grenais, né? Mas ontem ele foi iluminado. Olha, César, olha a reclamação. Em 100 anos de campeonato gaúcho, é o goleiro menos vazado da história. Claro que tem um que jogou 2, 3 jogos, deve ter menos de um gol. Mas eu digo o cara que jogou todo o campeonato. Na média, nós vamos achar um cara que não sofreu nenhum. O Grêmio levou um gol. Mas é que daí aí os números é muito mais... Eu me apego na atuação dele nos dois clássicos. Os dois Grenais. Porque, convenhamos, o Grenal é um campeonato dentro do outro. Porque o campeonato gaúcho, para ser ruim, ele tem que melhorar bastante. Mas fazendo justiça, Marcelo Lomba também deu show, né? Também. Não, mas o Lomba vem fazendo já há algum tempo, né? É que o Paulo Vitor vem com a carga de substituir um cara que é um ídolo do Grêmio. Ídolo, né? Aliás, vamos citar o nome dos dois preparadores, né? O preparador do Grêmio, o Rogério Godoy, que faz um trabalho excepcional, e o Daniel Pavan pelo lado do Internacional. Né? Sabe uma herança que eu acho que vai ficar desse campeonato gaúcho, desses dois Grenais, é que nós temos dois ótimos times para as competições que nós teremos pela frente. O Grêmio Internacional mostraram. O Internacional, então, está equiparado ao Grêmio, que até um ano atrás era considerado muito abaixo. Segue lá a resenha na Rádio Bandeirantes e agora a gente vai conferir toda a história. Tudo o que aconteceu no Grenal 420, que deu o título de bicampeão gaúcho para o Grêmio na reportagem de Matheus Dávila. Para que essa cena acontecesse, foi preciso muita luta. Superar um Grenal disputado para que a festa pudesse ser realizada. O clima foi quente desde o início. Com 3 minutos e meio, já teve cartão e confusão. A primeira bola que foi a gol entrou com André. Porém, o impedimento foi marcado e confirmado pelo VAR. A resposta colorada foi com o Paulo Guerreiro. Kahneman também assustou e colocou Marcelo Lomba para trabalhar. Na melhor chance do Inter, Guerreiro cabeceou. E de novo, o peruano teve oportunidade. Na investida de Léo Gomes, Lomba de novo salvou o Colorado. Edenilson fez grande jogada e dessa vez foi a hora de Paulo Vitor aparecer. O goleiro gremista se destacou de novo após cobrança de escanteio. E aos 23 minutos e meio, Guilherme Parede derrubou Cortez. Com o auxílio do VAR, Jean-Pierre Lima, o árbitro, assinalou o pênalti para a revolta da torcida colorada.
Tamanha confusão rendeu a expulsão de D'Alessandro, que estava no banco de reservas. O argentino acabou discutindo com o quarto árbitro e por isso foi excluído. Após 8 minutos de discussão, André cobrou e Marcelo Lomba apareceu mais uma vez. Buscando a vitória ainda dentro dos 90 minutos, Everton teve mais 2 oportunidades, mas não adiantou. Com o título sendo decidido nas penalidades, apareceram os 2 heróis da noite. Primeiro, Paulo Vitor, que defendeu 3 pênaltis e impediu o Inter de se colocar em vantagem. Além dele, teve André, que havia perdido o pênalti no segundo tempo e ficou com a responsabilidade de decidir. Prepara-se para bater na bola, André. Se o Grêmio fizer a campeão gaúcho, vem para a bola, André. Correu, bateu, gol! Gol do Grêmio! Explosão em azul, preto e branco pelo Rio Grande do Sul. É uma vitória para o grupo todo. No momento do pênalti todo mundo veio. E o Renato falou que ia fazer o do título e acabou acontecendo. Nem é toa que é gênio, né? Então, eu acho que é um título que não tem nem o que falar. A gente é a melhor equipe. A gente tomou um gol, a gente é invicto. Então, mereceu esse título. Então, é muita felicidade. Hoje é um jeito de comemorar. Após 54 anos, o Grêmio vence o Campeonato Gaúcho de forma invicta. Além disso, sofreu apenas 1 gol em toda a competição, um marco histórico. O técnico Renato foi coroado na entrevista, tudo por conta da excelente campanha. Já no lado colorado, o Inter tenta se reconstruir e não deixar com que a derrota abale a equipe na sequência do ano. Mesmo nesse momento de não conquista do título, que vocês podem ter certeza que nessas outras 3 competições que temos, nós vamos disputar para buscar, para que a gente possa coroar esse ano. Segunda-feira, eu chamei a nutricionista, chamei o chefe da segurança do clube, que é o Fernandão, e falei: 500 latinhas de cerveja no vestiário, Prosecco no vestiário, champanhe no vestiário, que na quarta-feira o Grêmio vai dar uma volta dele. O gauchão acabou e foi em grande estilo. Jogo emocionante, cheio de histórias. E que coroou o Renato e o Grêmio como os donos do Rio Grande do Sul. Grande abraço a vocês e Dali Grêmio! Bom, depois dessa decisão em 2 grenais, que terminou em 0-0, e aí depois a decisão nas cobranças de pênalti, Caco da Mota, dá para se dizer que os nomes desses 2 jogos, os nomes do clássico são os goleiros da dupla Grenal. Tanto Paulo Vitor quanto Marcelo Lomba, que foram eles que impuseram esse resultado. Agora tem uma coisa, ninguém ganha campeonato no grito. O Internacional perdeu, antes já tinha perdido o Daniel expulso, olha, ele não tá ali orientando o Lomba. Não tá ali também o Odair. Então, olha lá, o Renato tá falando com o Paulo Vitor nesse momento. Aí o Rogerião orientando o Paulo Vitor. Tudo bem, Leonel Pavão ali, o Daniel Pavão acabou orientando o goleiro do Internacional. Agora, olha lá, o goleiro reserva, Júlio César, com a colinha. Tá o Inter chegando tinha com a colinha também, mas não tinha o goleiro reserva, não tinha o Odair. Não quer dizer que isso faça tanta diferença. Mas olha o preparo do goleiro estudando ali, 2 goleiros analisando toda a situação. Não, mas o Lomba também estudou. Também os estudou, batedores. mas estava sozinho. Não tinha o Daniel, que é o goleiro reserva. Goleiro com goleiro se entende, eles se ajudam. É diferente. Entendi. A motivação, né? E o preparo, olha ali, ó. Ele tá ali, o Pavão tá ali alongando ele, o auxiliar do Pavão tá ali junto, eles estão conversando. Mas cadê o Odair ali para decidir também quem são os batedores e perceber que, de repente, não era o Camilo para abrir, podia ser o Rafael Sobis. Claro, eu tô fazendo aqui um jogo de adivinhação. Quem decidiu os batedores do Inter? Não, certamente o Odair tem um rádio, ele decide, mas ele não está no ambiente. Entendi. E outra coisa, por isso que eu digo, ninguém ganha campeonato no grito. O D'Alessandro fez tudo aquilo. Se o Internacional tivesse feito um gol depois,
o Inter ganharia o título. Ah, que legal o D'Alessandro fazer isso, mas ele ficou de fora de um momento que ele poderia estar ali para bater o pênalti ou até errar. E a ousadia que todo mundo fala, muita gente fala, torcedor colorado, é ter colocado o Sarrafiori. Arrisca, se perder com o Sarrafiori, pelo menos colocou alguém que é jovem, que pode ser como o Jean-Pierre, que o Grêmio arriscou. O Inter faltou um pouquinho daquilo que o Daniel falou, ambição, mas ousadia, podia ter sido mais ousado. Agora, os goleiros foram determinantes e o resultado se deu através das mãos e grandes defesas, tanto de Paulo Vitor, o bicampeão gaúcho, quanto de Marcelo Lomba. E olha só, falando em Paulo Vitor, o Renato se pronunciou a respeito do goleiro do Grêmio após a partida. Chamei o Paulo Vitor antes das cobranças e falei, você vai entrar na história do clube como entrou o Marcelo também. E ele foi lá e defendeu os 3 pênaltis. Então, por tudo isso, eu dei um abraço nele, dei um beijo no Paulo Vitor no final do jogo. Aí eu quebrei, hein, presidente? Vê lá. Não é tirar onda, mas na euforia, na emoção e de coração, e continuo afirmando hoje, eu dei de presente para ele, dentro do campo, no abraço, ao final do jogo, 50 mil para ele. Porque ele deu um título para o clube. Ele foi a grande estrela. Entendeu? Eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, eu sabia. A gente já fala mais de Grêmio, de Gauchão 2019 do bicampeão. Porque a gente dá um tempinho, vai até o intervalo comercial, claro, né, com a narração de Daniel Oliveira e o título, o gol do título do Grêmio. Confira só e a gente já volta. Vejam o peso da responsabilidade. Se o Grêmio fizer a campeão gaúcho, vem para a bola, André, correu, bateu, gol! Donos da bola. Oferecimento igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos de volta com os donos da bola, Caco. Eu quero ver como é que tá a movimentação lá na Arena do Grêmio. Você quer a estátua tá aqui, né? O Renato tá ali, ó. Essa quinta é quase sexta, né? Eu acho que tá todo mundo muito afim de comemorar. Olha, ó, já tem gente fazendo foto da estátua do Renato, Gabriel. Já tem gente, tem o pessoal que tá chegando, a gente vai acompanhando aqui. Muita gente tirando foto, né, com a estátua do Renato. Mas o negócio é o seguinte, Cris. O Renato, quando ele ganhou a Libertadores, ele falou para o prefeito Marquesan que queria que fosse feriado. Mas agora ele mudou de ideia. Ele falou que não quer que seja feriado porque o Grêmio está ganhando títulos demais. Vamos conferir o que o Renato disse. É uma coisa fantástica você trabalhar 30 meses e ganhar 6 títulos. Tudo que é título que o Grêmio disputa praticamente ganha. E isso é fundamental. Um colega de vocês me perguntou hoje lá no campo se amanhã ia ter feriado. Não vai ter feriado, gente. Não vai ter. Por que não vai ter feriado? Senão o Estado vai parar. O Grêmio é campeão toda hora. Se der feriado, ninguém mais trabalha. Então o Grêmio vai ter... Imagina o Estado parar, Cris. Ia ser complicado, né? Porque o Grêmio está sendo campeão toda hora, segundo o técnico Renato. Agora, do outro lado, muito se falou sobre a atuação do Paulo Guerreiro, que brigou o tempo inteiro com o Walter Kahneman para tentar fazer um gol. E o técnico Odair Hellmann, ele comentou sobre a atuação do peruano. Eu acho que o Paulo buscou fazer todas as coisas que ele tem como característica, lutou muito, participou do jogo, dos 2 jogos. Agora a gente tem que também olhar para o adversário. Os 2 zagueiros do Grêmio fizeram 2 enfrentamentos com o Paulo de altíssimo nível, tanto no Beira-Rio quanto aqui, criaram muita dificuldade para que ele tivesse ações um pouco mais limpas. A gente dá uma paradinha e volta já já. Gente, nós vamos para o break com 1 minuto de silêncio na sala da coletiva do Grêmio.
Donos da Bola. Caco da Mota, você está na marca do pênalti. E a pergunta é da Annelise Alves, lá de Porto Alegre. Qual goleiro teve a melhor atuação na final? Marcelo Lomba ou Paulo Vitor? Baita pergunta da Annelise. Os dois pegaram 3 pênaltis, né? O Lomba pegou 1 no jogo e 2 na decisão. E o Paulo Vitor pegou os 3 na hora da decisão das penalidades. E por isso, no momento mais difícil, ele foi mais decisivo e ele foi melhor. Durante o jogo todo, Paulo Vitor, e por tudo, ele foi o campeão e ele que merece. Vamos conferir os stories da bola? Solta lá, claro, né? Os stories dos jogadores comemorando muito a vitória. Aí Marcelo Oliveira, ó, que tá machucado. Comemorando. A maca do hospital. Meu Deus do céu, só tava nervosa essa câmera. Tá aí, ó. Que legal. Ó, meu Deus, Cortez e o Cortezinho. O Noah, o filho dele, ó, levantando como se fosse uma taça, ó, pra galera. Que show. Ai, que coisa mais fofinha. Ai, é muito fofo, são muito blogueirinhos esses filhos do Cortez. E aí, ó, Cortez e os filhos, foi uma sensação à parte na comemoração. Pegou ali um tambor da charanga e saiu batendo com os filhos na volta. Cortez, tá aí, ó. Olha só, olha o Cortezinho, batendo, dando entrevista e tudo depois. Oh, coisa mais linda. O Pablo ali também batucando. Tá aí, ó. Renato com a taça, indo pra galera, mais uma taça pra conta de Renato como treinador do Grêmio, como treinador do futebol brasileiro, né? Imagina o torcedor que tá ali, o Renato chegar, né, e poder comemorar com o Renato, que legal. Aí, Léo Moura, que também adora fazer story, hein? Esse é dos meus, adora fazer um story, tá aí, ó, fazendo story também, com a turma toda na hora que já... Aí agora 1 minuto de silêncio de novo. Tá aí, ó. Aí o Marinho, Léo Moura e um pancadão pegando lá no vestiário, hein? O presidente não deu a mínima bola pra dança do Marinho. E a gente encerra os Donos da Bola com a imagem mais linda do Clássico Grenal. Além da taça a imagem do Grêmio. mais linda do esporte, que faz tudo ter muito mais sentido, principalmente falando em paz, que é o cumprimento de Renato e Odair. Tá? A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem uma super resenha com todos os comentaristas da Rádio Bandeirantes aqui, projetando Libertadores, Campeonato Brasileiro, claro, falando um pouco de gauchão, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau.